Deixa eu te falar algo muito importante, porque a mensagem de hoje pode explicar muita coisa que está acontecendo dentro de você e talvez você ainda não tenha percebido. Nós vamos falar sobre pensamentos, sobre sua mente, sobre como muitas vezes você não está no controle dela, mesmo achando que está. Eu não sei se já aconteceu com você, mas existem momentos em que você tenta pensar diferente, tenta manter o foco, tenta se manter bem, mas quando percebe já está tomado por pensamentos que você nem queria ter. Você é assim? Muito bem. Um pensamento entra, muda o seu humor, outro entra, muda a forma como você enxerga a situação e de repente você já não está mais no controle. Parece que algo tomou conta. Só que existe uma verdade que você precisa entender hoje. A sua mente não é um lugar abandonado. Não é um espaço vazio onde qualquer coisa pode entrar e permanecer. A sua mente tem dono e esse dono é Deus. Isso significa que nem todo pensamento que chega até você tem um direito de ficar. E se hoje existem pensamentos dentro de você que estão te travando, te confundindo ou até te afastando daquilo que Deus tem para a sua vida, esses pensamentos precisam ser confrontados, porque o maior inimigo que você enfrenta não está fora, está dentro. E talvez isso seja difícil de aceitar, mas é a realidade, porque você pode estar em um lugar incrível e ainda assim não estar presente de verdade. Pode estar vivendo um momento importante e sua mente estar completamente em outro lugar. Quantas vezes você já esteve em um ambiente bom, com pessoas importantes, em um momento que deveria ser especial, mas não conseguiu aproveitar porque sua cabeça estava no mundo da lua, cheia de preocupações, pensamentos, problemas ou até mesmo em um momento com Deus, mas pensando em coisas que não têm nada a ver com aquele momento. Isso acontece porque sua mente não tem limite físico. Seu corpo pode estar em um lugar, mas sua mente pode estar em outro completamente diferente. E isso que parece algo normal, na verdade, é um dos maiores problemas da nossa geração. Nós estamos sempre divididos, sempre dispersos, sempre com a mente em vários lugares ao mesmo tempo, mas raramente estamos totalmente presentes. E isso abre espaço para pensamentos descontrolados. Porque quando você não governa a sua mente, ela passa a ser governada por qualquer coisa. E aqui entra um ponto fundamental. Tudo na sua vida começa na sua mente. Suas decisões, suas atitudes, suas escolhas. Tudo passa primeiro pelo que você pensa. Existe uma sequência que você precisa entender, porque um pensamento repetido se torna uma crença se transforma em decisão e decisão define o seu destino. Isso significa que se você perde o controle da sua mente, automaticamente você começa a perder o controle da sua vida. E é exatamente por isso que sua mente é um campo de batalha, porque todos os dias pensamentos chegam até você. Alguns bons, outros ruins, mas o problema não é o pensamento chegar, o problema é você deixar ele ficar. Muitas vezes você ouve algo negativo e não confronta, escuta uma palavra ruim e guarda, começa a acreditar em coisas que nunca deveriam ter espaço dentro de você e aquilo vai se acumulando até virar uma verdade na sua cabeça. E o mais forte é que isso acontece de forma silenciosa, sem você perceber, porque aos poucos você vai aceitando, deixando entrar, vai se acostumando. Existem pessoas que têm uma vida boa, mas acreditam que não têm. E existem pessoas que não têm quase nada, mas acreditam que podem crescer. E a diferença entre elas está naquilo que acreditam, porque o que você acredita define o que você constrói. Se você acredita que não consegue, você nem tenta. Se acredita que não merece, você não busca. Se acredita que não é capaz, você se limita. Mas quando a sua mente é transformada, tudo muda, porque você começa a se enxergar diferente, começa a agir diferente, começa a viver de uma forma completamente diferente. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz. Ela renova a sua mente. Ela muda a forma como você pensa e consequentemente muda a forma como você vive. Por isso, essa mensagem é tão importante, porque ela não apenas é sobre pensamento, é sobre direção de vida, sobre futuro. Ela é sobre quem você está se tornando. E talvez hoje Deus esteja te chamando para isso, para assumir o controle da sua mente,
para parar de aceitar tudo que chega e começar a filtrar aquilo que fica. Porque se você aprender a governar sua mente, você vai começar a mudar toda a realidade. Então eu quero que você vá aqui nos comentários agora e escreva: Senhor, eu tomo o controle da minha vida para mostrar de que você está dando o seu melhor. Agora, entenda uma coisa importante, porque não basta saber que a mente é um campo de batalha. Você precisa aprender como essa batalha acontece na prática e principalmente como vencer ela. O grande problema é que os pensamentos não chegam de forma clara, dizendo: eu sou a mentira. Pelo contrário, muitas vezes eles vêm misturado com uma parte de verdade e isso confunde você. É como se alguém te colocasse uma pequena distorção dentro de algo que parece real e com o tempo aquilo vai se repetindo tantas vezes que começa a parecer verdade absoluta. E é exatamente assim que muitas pessoas vão sendo dominadas mentalmente, não por algo extremamente evidente, mas por pequenas ideias que entram, ficam e se fortalecem. Por exemplo, alguém começa a acreditar que não é capaz, não porque isso seja verdade, mas porque ouviu isso muitas vezes ou viveu algumas situações que reforçaram esse pensamento. E quanto mais esse pensamento se repete, mais ele cria uma convicção. E essa convicção começa a guiar decisões. De repente, a pessoa para de tentar, para de acreditar, para de avançar, não porque não pode, mas porque acredita que não pode. E aqui que mora o perigo, porque quando você aceita um pensamento sem questionar, você dá espaço para que ele governe você. E deixa eu te falar algo agora que pode mudar sua vida. Nem tudo que você pensa é verdade. Nem todo pensamento que passa pela sua mente merece ficar. Mas para você conseguir identificar isso, você precisa ter uma referência, você precisa ter uma base, porque se você não sabe quem você é, qualquer coisa que disserem sobre você vai parecer real. Se você não sabe o seu valor, qualquer crítica pode te derrubar. Se você não sabe o que Deus diz sobre você, qualquer mentira pode te dominar. Por isso que a palavra de Deus fala sobre renovar a mente, porque ela substitui aquilo que é mentira por aquilo que é verdade. E quando você começa a se encher de verdade, você passa a ter discernimento para reconhecer o que não presta. Você começa a perceber quando um pensamento não vem de Deus, você começa a filtrar o que entra e o que sai. E isso muda completamente o jogo, porque ao invés de você ser dominado pelos pensamentos, você passa a dominá-los. Só que isso exige atitude, exige pensamento sério sobre isso, posicionamento, exige que você não seja o passivo. Tem gente que deixa qualquer pensamento entrar e não faz de nada, não reage, não confronta, não repreende, simplesmente aceita. E com o tempo isso vira uma prisão, porque a pessoa começa a viver limitada por algo que começou apenas como um pensamento. E talvez você esteja assim hoje, preso em uma realidade que já poderia ter sido superada, mas continua ali porque sua mente ainda não mudou. E isso é mais comum do que você pode imaginar, porque existem pessoas que já têm liberdade na vida, mas continuam vivendo como se tivessem presas. Existem pessoas que já têm condições de avançar, mas continuam se comportando como se não pudessem, não por falta de oportunidade, mas por conta da mentalidade. E isso precisa ser quebrado, porque se sua mente não mudar, a sua vida também não muda. E aqui entra algo extremamente prático. Você precisa aprender a levar seus pensamentos para Deus. Você precisa parar de aceitar tudo automaticamente e começar a questionar, começar a confrontar, começar a filtrar. Quando vier um pensamento que te diminui, não aceite, você confronta. Quando vier um pensamento que te afasta de Deus, você não guarda, você rejeita. Quando vier algo que não condiz com aquilo que Deus já falou sobre você, você não deixa crescer, você corta na raiz. E isso pode parecer exagero para alguns, mas é exatamente isso que protege a sua mente. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer por você e geralmente não é algo bom. Então você precisa assumir o controle, precisa vigiar o que entra, precisa escolher no que acreditar. E isso vai mudar tudo, porque quando você muda aquilo que você acredita, você muda a forma como você vive. A sua postura muda, suas decisões mudam, sua forma de enxergar a vida muda. Você começa a agir com mais confiança,
começa a se posicionar diferente, começa a viver com mais fé. E é exatamente isso que Deus quer fazer em você hoje. Mas começa aqui dentro, começa na sua mente. E talvez hoje Deus esteja te chamando para exatamente isso, um reposicionamento interno, uma transformação que não começa fora, mas dentro de você. Se você sente que existem pensamentos que têm te travado, feridas que ainda influenciam a forma como você pensa, coisas que você carrega em silêncio, que ninguém vê, mas que estão aí dentro te limitando, eu quero te direcionar para algo que pode te ajudar profundamente. Eu preparei um devocional chamado 30 Dias para Curar as Feridas da Alma com Deus, que não é só apenas um conteúdo, mas um processo de transformação, onde durante 30 dias você vai ser guiado a tratar aquilo que está dentro de você, a renovar sua mente, a alinhar seus pensamentos com a vontade de Deus e viver com mais clareza, mais paz e mais direção. Porque muitas vezes o problema não está no que está lá fora, mas no que está dentro de você. Quando isso é tratado, tudo muda.